A vice de Maduro, Delcy Rodrigues, que a princípio rateou, chamou a prisão de sequestro e dizia que Nicolás Maduro era o único presidente da Venezuela, acabou aceitando ser empossada presidente interina da Venezuela. Mas tem coisa por trás dessa história. Meu nome é Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui porque ela é cabeluda. Mundo News. Em pronunciamento há pouco, a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues declarou que Nicolás Maduro é o único presidente da Venezuela e exigiu sua libertação imediata. Ela também afirmou: a Força Armada Nacional Bolivariana está ativada e implantada em todo o território nacional. Jamais voltaremos a ser escravos e jamais voltaremos a ser colônia de nenhum império, de qualquer tipo que seja. Estamos prontos para defender a Venezuela. Estamos prontos para defender nossos recursos naturais. Aqui, ela falando, dá uma olhadinha. 8 minutos de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Es allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional debe saber que es así. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano. Nos acompaña el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Poder Judicial, doctora Carilia Beatriz, el presidente del Poder Moral, fiscal general Tarek William Saab. Nos acompaña además el ministro de la Defensa, el jefe del SEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, además de invitados especiales que hemos convocado para este Consejo de Defensa de la Nación. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano. Viu aí a vice-presidente falando que o presidente era o Nicolás Maduro, que foi uma agressão, que foi um sequestro, mas a gente tem que lembrar uma coisa: essa pessoa aí, a Delcy Rodrigues, e o irmão dela, o presidente da Câmara, comandam o país. Fontes americanas dizem que o Nicolás Maduro apenas era o fantoche. Quem comandava o fantoche, na verdade, eram os dois irmãos Rodrigues. Revista Oeste. Delcy Rodrigues muda o tom e propõe cooperação com os Estados Unidos. O que será que mudou? O Trump, logo após a invasão e captura do Maduro na Venezuela, disse que os Estados Unidos ia governar a Venezuela por tempo indeterminado. Especialistas sérios dizem que isso daí pode
passar dos 3 anos. Vamos em frente. Agora eu quero mostrar para você o que o Trump ofereceu para a vice-presidente, para ela querer cooperar tanto com o Trump. Quem vai falar aí é o Lourival Santana, da CNN Brasil. Dá uma olhadinha. Essa jogada inicial, esse gambito aí do Trump, é assim, olha, ninguém aqui vai fazer aqui o que eu estou fazendo, que é um bloqueio naval não declarado, né? Mobilizar... Não, declarado mesmo. Mobilizar esses meios militares aqui nessa região. Ninguém tem condições de fazer isso, nem a China, nem muito menos a Rússia, nem muito menos o Irã. Então, assim, isso eu consigo fazer aqui e eu estou disposto a fazer. E o que eu ofereço? Por exemplo, para a Venezuela. Então, assim, olha, regime bolivariano. Nicolás Maduro não aceitou, mas vamos lá, deu-se é o seguinte. A economia venezuelana perdeu 72% do seu PIB durante o chavismo, 3/4 do PIB quase. Então, eu te ofereço vender petróleo, não para a China, mas para os Estados Unidos e eventualmente Europa, outros países que não... Aquele petróleo que sobrar, daquele que me interessa, né? Porque eu preciso fazer o mix do petróleo pesado com o meu petróleo leve, que eu tiro das rochas lá, né? Da fracking lá e tal, e do shale. E aí, o que sobrar você pode vender para outros países e você vai ter um crescimento de 2 dígitos, porque você perdeu demais a sua base econômica por absoluta disfuncionalidade econômica. Então, se você vai crescer 2 dígitos, Delcy Rodrigues, você tem toda a chance do mundo de voltar a ser competitiva, como o Chávez era eleitoralmente competitivo. Ele fazia as manobras dele, arbitrariedades e tal, mas ele era popular. Ele conseguia se eleger, e com um monte de truques, mas ele não precisava roubar a eleição igual o Maduro precisa. Delcy, você crescendo 2 dígitos, você pode disputar fair play com a Maria Corina, com quem você quiser, entendeu? Assim, então a gente pode criar um espaço, um ambiente, no qual uma democracia mais ou menos funcional volte a se instalar, em que uma Delcy Rodrigues, que é uma mulher talentosa, pragmática, que já demonstrou sua capacidade técnica, pode voltar para o jogo sem fazer feio do jeito que o Nicolás Maduro faz. É isso que ele está oferecendo para a Delcy Rodrigues. Ah, Delcy não quis? Próximo, até chegar alguém que quiser. Essa é a estratégia do Donald Trump. Na verdade, o que o Trump ofereceu aí foi prata ou chumbo. O que será que a Delcy Rodrigues vai querer? Eu acho que ela já fez a opção dela. E vale lembrar que a Delcy é filha de revolucionário comunista. E ela é da parte mais radical do chavismo. Aqui, aquela recuada da Delcy Rodrigues. A Venezuela reafirma sua vocação de paz e de convivência pacífica. Nosso país aspira a viver sem ameaças externas, em um ambiente de respeito e cooperação internacional. Acreditamos que a paz global se constrói garantindo primeiro a paz de cada nação. Consideramos prioritário avançar para um relacionamento internacional equilibrado e respeitoso entre os Estados Unidos e a Venezuela, e entre a Venezuela e os países da região, baseado na igualdade soberana e na não ingerência. Esses princípios orientam nossa diplomacia com o restante dos países do mundo. Estendemos o convite ao governo dos Estados Unidos para trabalharmos conjuntamente em uma agenda de cooperação voltada ao desenvolvimento compartilhado no marco da legalidade internacional e que fortaleça uma convivência comunitária duradoura. Presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra. Esse sempre foi o predicamento do presidente Nicolás Maduro e é o de toda a Venezuela nesse momento. Essa é a Venezuela em que acredito, a qual dediquei minha vida. Meu sonho é que a Venezuela seja uma grande potência
onde todos os venezuelanos e venezuelanas de bem possamos nos encontrar. A Venezuela tem direito à paz, ao desenvolvimento, à sua soberania e ao futuro. Delcy Rodrigues, presidente em exercício da República Bolivariana da Venezuela. Você viu aí que ela peidou fino e cagou para trás, né? Agência Brasil, aí a nota do governo brasileiro, né? Em carta pública ao Trump, a presidente interina da Venezuela, se percebeu que nem chamaram ela de presidenta. Delcy Rodrigues defendeu como prioridade relações internacionais equilibradas e respeitosas. O documento convida o governo norte-americano a trabalhar em uma agenda de cooperação. No documento ela convida, mas na verdade quem está convidando ela para ficar do lado dos Estados Unidos ou ter o mesmo destino do Maduro ou cemitério, né? É o Trump, não é ela, né? Agora, acompanhe o momento em que Delcy Rodrigues é empossada presidente interina da Venezuela. Luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez. E ó, detalhe aí. Quem segura a Constituição venezuelana é o filho do Maduro. E ela está fazendo juramento para o irmão dela, presidente da Câmara do país. Você vê aí que é muito complicado. Esse regime ainda não caiu com a prisão de Maduro. Os Estados Unidos vão ter que tomar outras ações. E uma ação militar não é descartada. Alguns alvos, como Diosdado Cabello, tido como um dos líderes do Cartel de los Soles, ainda está lá com posição graúda no governo venezuelano. E essa daqui, você já entendeu a proposta do Trump, né? Faz o que eu quero e se você fizer tudo direitinho, você pode até disputar as eleições nas próximas aí. E também vai depender dos Estados Unidos quando essas novas eleições ocorrerão. Aqui, ó, é o papel da Delcy. Emmanuel Rincón. Esta é Delcy Rodrigues liderando a transição para a democracia na Venezuela. Caso alguém ainda precise entender. Ela vai ter que estar na coleira do Rubio e do Donald Trump. Joaquim Ribeiro. Agora, Nicolás Maduro Guerra, filho de Maduro, diz na Assembleia que Venezuela não irá se render aos Estados Unidos. Defende Delcy Rodrigues como presidente da Venezuela, bem como a permanência de Jorge Rodrigues, irmão dela, como presidente da Assembleia Nacional. Você vê que o trabalho vai ser grande para limpar essa comunistada aí da Venezuela. Mas o Trump tem uma proposta irrecusável para eles. Ou tá comigo, ou tá morto, ou em cana, como Maduro e sua esposa.
Obrigado por assistir o vídeo até o final.